Você já ouviu falar em pós-verdade? Saberia fazer uma redação que discuta diretamente sobre esse tema ou você não teria nem noção? Conta pra mim. Se você não saberia fazer uma redação sobre esse assunto, eu tô aqui, literalmente para solucionar os seus problemas. Eu vou te ensinar a fazer uma redação maravilhosa sobre os efeitos da pós-verdade na sociedade brasileira, com tese, argumentos, repertórios socioculturais e as nossas magníficas propostas de intervenção. Então, fique de olho! Fala, pessoal! Bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e vou te fazer tirar 900 mais na redação do Enem. Ah, se eu não vou, aqui você deixa. Hoje eu vou te ensinar a fazer aquele texto maravilhoso sobre os efeitos da pós-verdade na sociedade brasileira, com todos os elementos que você precisa para fazer uma boa redação. A começar pela tese. Para esse tema, você pode deixar claro que a pós-verdade é um grande desafio, gera vários efeitos esses problemáticos para a sociedade brasileira de uma maneira geral. Essa seria a ideia central que você apresentaria na sua introdução e depois no seu desenvolvimento você vai mesclar argumentos, repertórios socioculturais para fazer aquela redação maravilhosa. Uma primeira questão que você pode colocar na sua redação seria uma definição de pós-verdade. Em primeiro lugar, você precisa de saber que a pós-verdade é uma verdade construída pelo indivíduo. Onde eu quero chegar quando eu falo isso? Num contexto de tecnologia, que nós temos as mais variadas versões para um determinado fato, muitas vezes as pessoas escolhem no que acreditar, sendo aquelas informações verdadeiras ou não. É isso que a gente chama da nossa pós-verdade. Pós-verdade é aquela realidade que te dá um quentinho no coração e que você escolhe acreditar, você opta por acreditar em uma determinada verdade. Essa é a pós-verdade. Esse termo, inclusive, foi a palavra do ano de 2016 do dicionário de Oxford. Olha que termo interessante, que termo importante para nós e que nós precisamos de ficar de olho. Essa definição de pós-verdade pode aparecer para você como argumento, como repertório sociocultural na sua redação. Você pode falar também sobre a relação entre a pós-verdade e a internet como um argumento. Na internet, com esse desenvolvimento das tecnologias digitais, as pessoas passam a ter mais acesso a informações, sejam elas verídicas ou não. E com esse maior acesso às informações, é mais comum que as pessoas escolham no que acreditar. Se você pesquisar sobre um determinado político e colocar assim, fulano de tal é honesto, fulano de tal é desonesto, possivelmente você vai se deparar com as duas situações mostrando que fulano de tal é honesto ou desonesto. Se você escolhe em qual dessas acreditar e não se preocupa de fato com a verdade, você está caindo nesse nosso desafio da pós-verdade, que é um fenômeno muito comum na contemporaneidade e algo extremamente preocupante. Você pode falar e relacionar, por exemplo, a pós-verdade e as fake news. Não é exatamente a mesma coisa pós-verdade e fake news, mas as fake news elas podem estar incluídas no que a gente chamaria dessas múltiplas versões de um determinado fato. E muitas pessoas acabam acreditando nas fake news porque são a realidade mais confortável para essas pessoas, compondo o que a gente chamaria de pós-verdade. Então, um dos desafios dessa nossa pós-verdade é que ela está muito relacionada às notícias falsas, o que é um grande problema, o que é um grande transtorno na sociedade contemporânea. Você pode falar também sobre a formação de bolhas sociais e a intolerância como um efeito muito comum da pós-verdade na sociedade. Como as pessoas têm acesso às mais variadas informações e elas gostam muito mais de aceitar determinadas situações que são mais confortáveis para elas, elas acabam muitas vezes radicalizando os seus pontos de vista. Elas acabam muitas vezes levando em consideração somente uma determinada ideia, criando o que a gente chama de discurso de ódio, criando ainda mais intolerância, uma dificuldade de enxergar quem está do outro lado do muro, porque você tem a possibilidade de, por meio da pós-verdade, acreditar somente naquilo que é mais confortável para você. Então, esse é um efeito extremamente desagradável que a gente pode trazer também na nossa redação.
Você pode comentar que uma das causas da pós-verdade é a falta de educação midiática. Muitas pessoas ainda não têm a reflexão, o reconhecimento de como as informações são produzidas e disseminadas no mundo tecnológico contemporâneo. E muitas vezes essas pessoas acabam acreditando nessas realidades que são mais confortáveis, ou seja, a falta de educação midiática, a falta de conhecimento sobre como as informações são difundidas no contexto de internet podem gerar para nós mais pós-verdade, o que nós sabemos que é um desafio, o que nós sabemos que é um grande problema. Pensando nesses problemas, você pode trazer um repertório sociocultural maravilhoso para esse tema, que é o documentário Dilema das Redes. Nesse documentário, nós vamos enxergar perfeitamente como as redes sociais funcionam na manutenção da manipulação das pessoas, fazendo com que indivíduos sejam cada vez mais manipulados na sociedade mundial contemporânea e como são formados os discursos de ódio e as políticas de intolerância na contemporaneidade. E tudo tem a ver com a pós-verdade, ou seja, essa ideia de se acreditar muitas vezes em notícias de veracidade duvidosa somente porque elas te dão aquele quentinho no coração, porque elas são responsáveis por te fazer ficar mais feliz, digamos assim. Você escolhe um determinado viés. Isso pode radicalizar o seu ponto de vista, o que é extremamente problemático, e a gente tem isso claramente lá no Dilema das Redes. Você pode trazer também uma frase muito boa e muito coringa do Steve Jobs, que ele fala que a tecnologia move o mundo. A gente pode comentar que quando o Steve Jobs fala que a tecnologia move o mundo, ele não sabe ou ele não está refletindo sobre os possíveis malefícios relacionados à tecnologia e à era da informação. Temos desafios relacionados, por exemplo, à construção dessas múltiplas verdades e à possível radicalização de pontos de vista por meio da pós-verdade, que a gente pode fazer esse cruzamento com a frasezinha do Steve Jobs. A gente pode usar um recorte semelhante também como repertório sociocultural de uma frase do Alan Turing, uma ideia, na verdade, do Alan Turing, que foi o desenvolvedor do primeiro protótipo do computador. Você pode colocar, por exemplo, que quando o Alan Turing desenvolveu o primeiro protótipo do computador, ele não imaginava que as pessoas fossem, no século XXI, tão influenciadas pela pós-verdade, fenômeno tão problemático que pode gerar consequências extremamente preocupantes, como a radicalização de pontos de vista na sociedade contemporânea. E se nós temos vários problemas, vários desafios, precisamos das nossas cremosas propostas de intervenção. Então, vamos a elas. Uma primeira proposta de intervenção que você pode colocar no seu texto viria do Ministério da Educação, que seria basicamente a obrigatoriedade da educação midiática nas escolas. Que as pessoas tivessem mais consciência do fenômeno da pós-verdade, de questões relacionadas às fake news, no que elas deveriam ou não acreditar e quais são as possíveis consequências desse processo. Essa seria uma primeira excelente proposta de intervenção para nós. Além disso, você pode colocar uma segunda proposta vinda do Ministério da Ciência e Tecnologia, que seria basicamente propagandas que discutam e alertem a respeito dos riscos relacionados à pós-verdade na contemporaneidade. Seria uma proposta fantástica e que funcionaria maravilhosamente para nós. Para fecharmos a nossa conversa, a gente pode falar da importância da criminalização das pessoas que estão envolvidas com fake news, com mentiras nos meios virtuais, para que essas pessoas possam ser responsabilizadas e para que elas possam parar de auxiliar nesse crescimento da pós-verdade na contemporaneidade. Pensando no contexto Brasil, você pode colocar isso como tarefa do Ministério da Justiça, que ficaria fantástico na sua redação. E agora, você consegue fazer aquele texto perfeito discutindo sobre pós-verdade na sociedade brasileira? Se você gostou do nosso vídeo, lembre-se de clicar no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações. E se você quiser conhecer o curso mais completo de redação da internet, lembre-se de me adicionar lá no @aprendicompapai no Instagram, me chama no privado, dá uma olhadinha no link da bio, que você terá informações muito importantes sobre como estudar comigo. Valeu, pessoal, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!